E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Gente, vamos conversar um pouquinho hoje sobre poesia. Você já escreveu algum poema para alguém, para você mesmo? Já teve diário, caderno de enquetes? Tem algum poeta favorito que você acha bacana? Tem uma poesia favorita? Então, se a gente fala um pouco de literatura brasileira hoje, é muito fácil ficar sempre nos mesmos nomes. São pessoas que construíram uma obra grande, uma obra que sobrevive ao passar do tempo, né? E a gente fala assim, qual o maior escritor brasileiro? Machado de Assis. Ah, mas tem o Graciliano Ramos, tem o Guimarães Rosa, sim, claro, com certeza. Mas fica sempre nesses mesmos nomes, né? E quando o assunto é poesia, a gente fala assim, qual o maior poeta brasileiro? É impossível a gente não lembrar e não citar o Carlos Drummond de Andrade. Mesmo que você não goste da poesia dele, é inegável que o Drummond ele foi um cara reconhecido pela população ainda em vida. Gente muito humilde, gente que jamais compraria um livro na vida, porque está sobrevivendo, vamos dizer assim, né? Está lutando para trazer o pão para casa, né? Gente do povo recitava poemas do Drummond, como Havia uma Pedra no Caminho, E Agora José, o próprio poema Quadrilha, né? O Drummond, que nasce em 1902 e morre com 84 anos, se não me engano, ele acompanha todos os momentos da passagem do Brasil do século XX. E, não à toa, constrói uma obra grande, com mais ou menos uns 40 livros, talvez até mais, 60 livros, alguns póstumos, né? E ele reflete no seu texto, na sua poesia, nas suas crônicas, nos seus contos, parece que o Drummond não escreveu romance. A própria história do país, né? É muito comum no vestibular cair, né? Poemas do Drummond, análise do poema, no Enem. Mas mais do que isso, uma pessoa que nasce em 1902, morre no final dos anos 80, produz 60 livros, é impossível que alguma coisa não tenha ficado. E ficou muita coisa boa, né? Muita coisa boa, né? É mais incrível ainda que num país como o Brasil, onde ninguém lê nada, o povo reconheça a, a importância do Drummond e, mais do que isso, recite trechinhos, né, estrofes de alguns poemas que o escritor mineiro de Itabira produziu durante a sua vida, né? Como vocês sabem, quem acompanha esse canal, vocês perceberam que há muitos vídeos em que eu estou apresentando as histórias atrás de umas caixas de papelão, porque é quando essas estantes ainda não estavam prontas. A gente usava o nome e título, né? O que tem na caixa. E abrindo essas caixas, eu me deparei com uma grande quantidade de livros do Drummond, alguns que eu não li, né? Livros que eu fui comprando durante a vida. Houve um momento que a editora Record relançou a obra dele completa. Eu não tenho todos os 60 livros, devo ter uns 18, 20 livros. E eu queria mostrá-los para vocês e comentar alguma coisa, a pouca coisa que eu sei do Drummond, né? A gente fala muito do Mário Quintana, também é um grande poeta, um gaúcho, se não me engano. E tem os poetas da geração mimeógrafo, os poetas cariocas lá dos anos 70, que será tema de um outro vídeo, porque eu pretendo fazer mais alguns vídeos sobre poesia, né? E eu retorno à pergunta, falo novamente, você já tentou escrever uma poesia? Pois bem, eu já escrevi um livro, mais ou menos assim, um misto de crônicas com memórias, mas eu jamais ousaria fazer o que eu fiz quando eu tinha 14, 15 anos de idade, quando eu e um vizinho começávamos a conversar.
por incrível que pareça, sobre livros e literatura, e arriscamos escrever nossos versinhos, né? Chegamos a datilografar, fazer um espiral, fazer um caderninho com os nossos poemas, né? Eu e um vizinho aqui que tinha a mesma idade que eu, 14, 15 anos de idade. Ele fazendo poemas bem melhores que os meus, né? De intenção amorosa, né? Poemas sentimentais, e eu fazendo um poema mais duro, sem saber muito bem a história do concretismo e da geração mimeógrafo, né? Fazendo um poema sobre coisas, né? Poemas sobre acontecimentos, etc. Né? Eu daria tudo para recuperar aqueles textos. Eu não sei que fim levou aquilo, né? Recentemente encontrei esse meu amigo, né? E ele falou assim: pô, eu não tenho mais os poemas, eu também não tenho. E um grande mistério foi: de onde foi parar isso aí, né? Provavelmente no lixo, né? Eu lembro que tinha algumas coisas bacanas, como poemas sobre o Solidariedade, lá o sindicato polonês, né? A gente estava muito intoxicado, embebedado com a discussão política pré-diretas já, né? O país estava vivendo uma mudança política e eu sempre li bastante jornal, deixava isso refletir na minha poesia juvenil, né? De baixa qualidade, mas que lembra um pouco alguns momentos da época do Brasil, assim como o Drummond, né? Não estou me comparando, nem teria como, né? Escrever poesia é algo difícil, não é para todo mundo. A gente fala assim daquele poema: e agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, você? Você que é sem poema, sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que rima, protesta? E agora, José? E por aí vai. O poema mais famoso da obra drummondiana, né? Drummondiana. Vou mostrar alguns livros e fazer um breve comentário com vocês, como, por exemplo, A Rosa do Povo. Eu gosto muito desse livro. Ele é de 1945, né? Foi escrito originalmente em 45. Eu fiz uma marcaçãozinha aqui, porque de todos os poemas que eu já li do Drummond, li o que, um terço talvez dos poemas dele, o que eu tenho muito carinho e apreço é um poema chamado A Morte do Leiteiro. Eu vou ler para vocês, pode ser um pouco maçante, mas tentem entender mais ou menos a minha intenção com esse vídeo e com a leitura de alguns poemas, tá bom? A Morte do Leiteiro, estou falando de 1945, tá? Tenta imaginar o Brasil, o interior de Minas Gerais, estamos falando de Itabira, um jovem, 45, ele nasceu em 1902, um jovem com um pouco mais de 20 anos, e que acaba escrevendo um poema que diz mais ou menos isso. Há pouco leite no país. É preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país. É preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então o moço que é leiteiro, de madrugada, com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha. Vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca, para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca. Não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo, nem o moço leiteiro Ignário, morador da rua Namur, empregado no entreposto. Com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente, que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve,
Antes desliza que marche. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quilizento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas esse acordou em pânico. Ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão? Se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, eu não sei, é tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico, polícia, não bota a mão nesse filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue, amanhã custa chegar. Mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. De garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom a que chamamos de aurora. Esse é o poema A Morte do Leiteiro, que está no livro A Rosa do Povo, de 1945. Observe os temas que o Drummond traz para esse poema. Leite. Lembra da política café com leite da história do Brasil? Café São Paulo, leite Minas Gerais. O leite de Minas. Escritor mineiro. A morte do leiteiro. Antigamente, o leite era entregue na beirada das casas. Eu ainda criança recordo um pouquinho do meu bairro, daquelas garrafas de vidro escrito Vigor, que tem a cara de uma vaca, de passar com a minha mãe, assim, ver umas garrafas no chão, cheias de leite, logo cedo, onde o leiteiro entregava em algumas casas. Claro que depois, com a urbanização crescente, as pessoas roubavam os leites, né, da porta das casas, né. O que o Drummond está querendo fazer alusão a isso, a esse poema, da morte do leiteiro, é que a propriedade foi preservada. O Drummond, jovem, ele ingressa no Partido Comunista e começa a defender ideias sociais, né, da defesa do povo, fracos e oprimidos, aquela coisa que a gente conhece já, que entre os socialistas tem muita importância, né? Lembrando que o Drummond ele observa ele nasce na velha república, vê a chegada do Getúlio, da construção de Brasília com o JK, né? E já na fase já idosa, já na terceira fase da vida dele, né? Quando ele está próximo a morrer, né? Vamos dizer assim, ele acompanha as discussões já da abertura do país, que seria a eleição indireta que acabou escolhendo José Sarney, né, como presidente, né? A morte do leiteiro. O leiteiro faz o barulho, alguém alveja mortalmente esse leiteiro, e o sangue e o leite deles vão se misturando no ladrilho, dando um tom rosado, que o poeta chama de aurora. Sensacional, né? Um grande momento da poesia do Drummond e da literatura brasileira, né? O outro livro chama Contos de Aprendiz. Eu não tenho os 40 livros, vou mostrar só alguns. Contos de Aprendiz, olha esse menino aqui, os livros todos da editora Record, né, de São Paulo. É um livro em prosa de 1951. Quando a gente diz fala de prosa, estamos falando também de crônicas e contos, né? Onde o Drummond começa a observar, estou falando de 1951, o rápido processo de urbanização, tanto de Minas Gerais quanto do Rio de Janeiro. Lembrando que o Drummond ele
foi funcionário público a vida toda, quase a vida toda, e depois ele ingressa para o jornal, onde ele trabalha como cronista do Jornal do Brasil, né? Aqui um livro chamado Antologia Poética. Observe que eles têm esse selinho aqui do governo do estado de São Paulo. São livros que foram doados para professores, né? E alguns eu peguei no sebo, tenho até vergonha de dizer, peguei no lixo, acredite se quiser, né? Tem alguns ferros velhos que você vai lá e encontra livro didático, né? Um negócio criminoso. Mas não dá para deixar isso virar aparas de papel, né? Mesmo que eu tenha o livro, eu preciso pegar isso para dar para alguém, né? Destruir livros do Drummond, livros de poesia, é um negócio que corta a alma da gente, né? Aí você compra o livro por quilo e tem na sua mão aqui um livro maravilhoso de 400 páginas chamado Antologia Poética. Isso aqui é de 1962. Os melhores poemas do Drummond desde o seu início, estou falando do final dos anos 30, até 1962, tá bom? A gente tem também um livro chamado A Bolsa e a Vida. Olha só que legal. Sempre a editora Record usando uma imagem, uma foto do Drummond e fazendo um trabalho mudando a cor da fotografia e o logotipo aqui com o título do autor. A Bolsa e a Vida é um livro em prosa, também de 62. Manhã como as Outras, Betúlia, Mocinho e por aí vai. Ele vai colocando títulos nessas crônicas, nesses contos, e lança mais um livro em 62. O Drummond tinha um hábito, ele lançava sempre no mesmo ano um livro de poesia e um livro de prosa, né? A gente tem aqui Cadeira de Balanço, olha esse tom cor-de-rosa aqui. Cadeira de Balanço é um livro em prosa em 1966. Infelizmente, nesse interim, saíram outros livros que eu não tenho, né? A Viajante, Contemplação do Arpoador, etc. Aqui ele já está no Rio de Janeiro, já é um cidadão carioca, vamos dizer assim, né? 1966. Começa a frequentar diariamente a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Tem uma história dos funcionários da biblioteca que fala assim: não sente nessa cadeira, essa cadeira é do Drummond. Mas como assim? Essa cadeira está quase que tombada, ninguém pode sentar aqui, porque é a cadeira do poeta. O Drummond era conhecido, ele era famoso, era uma estrela. Acredite se quiser, o Drummond era apontado na rua pelas pessoas porque sabiam que ele era um escritor e as pessoas respeitavam e gostavam do Drummond, né? Difícil você falar isso, porque as pessoas hoje, a gente lê as poesias, os textos, mas a gente não conhece assim o autor, né? Assim, a gente jamais, você, viu o escritor fulano no metrô. Isso é uma coisa impensável. Mas no Brasil dos anos 60 não, né? Aí os funcionários da Biblioteca Nacional falavam que o Drummond todo dia sentava na mesma cadeira que ficava perto dos fichários e não queria o atendimento do bibliotecário. Ele mesmo ia lá, achava a fichinha, ia até os corredores e pegava o livro. O que na verdade não podia, né? Era meio que proibido, porque há a função do bibliotecário para isso. Abria uma exceção para o Drummond. E quando o Drummond chegava na biblioteca e tinha alguém sentado na cadeira que ele ocupava, aí então o Drummond chegava no bibliotecário e cochichava assim no ouvido do bibliotecário: você pode pedir para aquele cara sair da minha cadeira? Pode parecer arrogante, mas não é. É que o Drummond era muito metódico. E essa metodologia dele de sentar no mesmo lugar, fazer as mesmas coisas, as mesmas horas, ele tinha uma rotina espartana que reflete na sua poesia. Estamos falando de 40 livros, né? Não é para qualquer um. Quem fez ou faz algo parecido, fazia, né? Era o Gabriel Garcia Marques. Também que ele acordava sempre no mesmo horário, sentava em frente à máquina de escrever, se errasse uma vírgula, uma teclada errada na máquina, ele tirava a lauda, amassava, fazia uma bolinha e recomeçava. Essas manias dos escritores acaba criando um método, uma maneira de trabalhar que resulta em boa poesia, vamos dizer assim. O outro livro, esse de 73, chama As Impurezas do Branco. Gosto desse título.
as impurezas do branco. Você sabe, né? Tem branco mais branco, branco menos branco, né? Não é verdade? A gente acha que o branco só tem um tom. No branco tem os tons. E acho que é isso que o Drummond quer dizer, embora eu não tenha lido esse livro até o fim, né? A vida depois da vida. Sensacional. Beethoven, olha, tem um poema aqui chamado Beethoven. Meu caro Luiz, que vens fazer nessa hora de antimúsica pelo mundo afora? Patética, heróica, pastoral ou trágica? Tua voz é sempre um grito modulado, um caminho lunar conduzindo à alegria. E aí vai por estrofes afora, né? Mas olha as citações aqui. Já no terceiro verso, ele fala patética, heróica, pastoral. São temas da obra do Beethoven, né? Há muita citação na poesia do Drummond de acontecimentos históricos, literários, culturais, religiosos, né? O Drummond é um observador da vida. Talvez a obra dele possa meio que ser dividida, não sei, entre uma poesia mais espiritualista e mais social, né? Como a gente vai ver daqui a pouco na segunda parte desse vídeo. Fica por aí, a gente já volta.